Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o 5º episódio com o Dr. Yudes Andrade, que nos fala sobre direito médico. Lembram que no 4º episódio eu coloquei um terceiro motivo para que ele faça uma avaliação e nos responda do interesse do sistema público em ter OSs administrando as unidades existentes em função da falta de vínculo com o médico, portanto, sem necessidade de pagar as suas aposentadorias. Ou seja, esse terceiro motivo, a mim parece também muito forte para que eles prestigiem tanto esse convênio com o OS. Doutor Yudes, a palavra é sua. De fato, o sistema previdenciário é um problema crônico dos mais graves em todo o mundo, né? Estamos vendo aí a situação da França agora, né, com o presidente Macron fazendo mudanças em contrariedade, inclusive, ao que o parlamento francês preferiria que fosse feito. Então, assim, de toda a estrutura daquilo que se convencionou chamar de estado de bem-estar social, o sistema de previdência é um dos nós mais difíceis de solucionar. Porque ele passa por aquela lógica de que você contribui hoje para gozar de um benefício no futuro. Tem a lógica da solidariedade, né? Você não paga para si, você paga para o sistema, para qualquer pessoa utilizar. Mas à medida que nós temos um problema de envelhecimento, né, da população, isso não era uma realidade no Brasil, mas agora, né, já se afirma que sim, você tem menos pessoas na fase economicamente ativa da vida e, portanto, gerando receita para custear esse sistema, e mais pessoas recebendo os benefícios, né, inclusive por conta do aumento de expectativa de vida. Mas eu também não quero colocar a responsabilidade só nas costas das pessoas que vivem. Tá? Muito tem a ver com a gestão ineficiente ou irresponsável desses sistemas e com lógicas econômicas que fazem com que a rentabilidade dos sistemas de previdência se precarize. E aí você precisa cada vez mais manter essa sustentabilidade. E como faz isso? Retirando pessoas do âmbito de cobertura ou aumentando o tempo ou os requisitos de acesso a essas coberturas. E aí, realmente, quando o médico deixa de ser estatutário, ele sai do regime próprio do ente federativo e aí ele vai ter que batalhar uma aposentadoria e outros benefícios perante o regime geral. Então, certamente, isso tem um impacto muito importante. E aí eu aproveito para dizer que esse é um dos aspectos mais difíceis, né? Porque com essa desregulamentação dos vínculos de trabalho, na verdade, as pessoas estão abrindo mão também de benefícios previdenciários. Tá? É muito importante dizer que há sim a possibilidade de se perceber que pessoas gostam de trabalhar nessa lógica de informalidade. Tá? Porque você, a hora que quiser mudar, você pode, você trabalhou, recebe, a carga tributária é menor, então é muito bom para mim. Mas tem aquela coisa do cada escolha uma renúncia. Né? Então, quando você aceita trabalhar na informalidade, você está abrindo mão de outros direitos. Tá? Eu já atendi médicos que chegaram conosco e disseram assim, estou com problema de saúde, eu preciso parar de trabalhar para tratar da minha saúde e os meus direitos. O senhor não tem direitos, porque o senhor não tem vínculo, né, com uma instituição para que você possa cobrar, por exemplo, uma licença saúde. Tá? Você está trabalhando muitas vezes como iniciativa própria, né? Tipicamente um profissional liberal. Mas um profissional liberal agora com novas roupagens. Né? Porque o profissional liberal de antigamente era aquela pessoa física que atuava pessoalmente e que ia ter
contribuição própria para a Previdência, vai pagar o ISS para o município como pessoa física, né? E hoje nós vamos ter essa situação que o senhor mencionou na pergunta, no surgimento dessas sociedades médicas, onde o profissional, e aí deixar muito claro, para nós, ele é um trabalhador. Perfeito. Tá? Ele vai para um local que não lhe pertence, ele não é dono dos meios de produção, ele é dono da força de trabalho dele. Então ele é um trabalhador. Aí ele vai trabalhar para alguém e em que pese ele ter uma pequena margem de autonomia, eu posso trocar um plantão aqui, eu posso fazer uma mudança, mas na verdade ele cumpre toda uma disciplina de trabalho que é determinada por um terceiro, que manda mais do que ele. Então existe uma subordinação. Ele não é livre para tomar todas as decisões de que ele gostaria. E aí você mascara esta relação dentro de uma sociedade, né? E aí temos visto as sociedades empresariais simples, as sociedades em conta de participação, que são modelos que estão dando vazão ao que nós asseguramos enfaticamente que é fraude. É fraude porque se eu sou sócio, né, de um empreendimento que efetivamente merece ser chamado de uma sociedade, existe ali uma distribuição de rendimentos em um outro nível de organização. Existe divisão de lucro, por exemplo. E o que nós temos visto nessas sociedades é que elas são constituídas, eu tenho um gestor, e alguns dos contratos que nós temos visto são abusivamente indecentes, porque dão todos os direitos para um sócio e os outros têm que aceitar tudo o que acontece. A história do sócio que tem 1%, 0,1% da sociedade. Né? E aí ele recebe, né, a empresa recebe o pagamento, por exemplo, de um ente público. E veja, eu não faço... Eles dizem que é distribuição de lucros, mas não é. Porque se eu vou contabilizar quantos plantões o médico fez e ele vai receber pelo número de plantões prestados, isso não é divisão de lucro. É lógico. A divisão de lucro eu posso não aparecer na empresa, dependendo da minha condição, né? O Prolabore vai ser pago no final do mês, não interessa o que eu tenha feito. Tá? Então, existem algumas características que são muito evidentes de fraude e que deveriam ser objeto de estudo muito atento por parte do poder público. E aí, em maio do ano passado, tivemos o nosso seminário aqui tratando sobre essas questões. E aí eu preciso dizer que o Ministério Público Estadual vem fazendo um trabalho, houve das nossas palestras aqui foi sobre isso, vem fazendo esse estudo, mas por uma questão de demanda muito lento, né? Falta ainda uma resposta mais contundente, mas essa resposta precisa ser buscada. E aproveitando só aqui essa sua colocação das empresas, lembrando que agora tem uma nova modalidade de fraude, que é criar as cooperativas. É uma tentativa de dizer que todos são cooperados, etc. Mas queria que o senhor dissesse o que é uma cooperativa, do ponto de vista legal, para que o médico que for convidado para ingressar numa cooperativa, que ele tenha cuidado de conferir alguns documentos necessários para ele ter certeza de que é uma cooperativa de verdade e, como cooperado, ele terá todos os direitos de um cooperado. E não uma fantasia de cooperativa que, no fundo, tem lá 3 ou 4 sócios que levarão a grande parte do resultado e os médicos levam as suas migalhas. Essa que é a verdade. Existe uma coisa que eu chamo de movimento de maré. Né, aquele vai e vem. Então, o que acontece? Alguém toma uma determinada atitude que gera efeitos no mundo do direito e aí começa a haver uma reação. Tá? O que esse primeiro aqui vai fazer? Ele se organiza, ele volta à legalidade? Não, ele busca uma outra forma de continuar na ilegalidade. Aí ele avança novamente, né, com uma nova estratégia. E aí nós ficamos nesse jogo, né, de ações e reações em que, infelizmente, o interesse maior, que no caso seria, de um lado, a remuneração dos médicos, de outro, o correto atendimento dos usuários, não é o ponto central.
Uma cooperativa é um modelo associativo específico, né? Tem uma lei para isso, que ela pressupõe uma reunião de forças entre pessoas que estariam em uma posição horizontal de poder. Claro que, como toda associação, né, humana formal, eu preciso de uma gestão, então vai ter um grupo diretivo ali, mas esse poder diretivo em uma cooperativa é voltado para resolver as questões de gestão, de rotina, e não para dar a essas pessoas uma condição de proeminência no que diz respeito à tomada de decisões. A cooperativa deve decidir por Assembleia Geral, né? Ou remuneração, ainda que eventualmente eles podem ser, né, remunerados, mas a ideia remunerados pela gestão, né? Mas a ideia é que os cooperados compartilhem dos lucros de um empreendimento comum, né? Todos são donos da cooperativa, né, como ideia geral. Diferentemente de uma empresa em que, a depender do seu modelo associativo, claro, é perfeitamente possível que eu tenha uma organização horizontal. Eu sou o dono, eu tenho aqui um grupo de sócios. Aconteça o que acontecer, a nossa posição é privilegiada assim. Eu mando mais que você, eu ganho mais que você, tá? Você ganha abaixo do que seria adequado, mas essa é a proposta da empresa, porque ali eu tenho, né, uma finalidade lucrativa. Então, a nossa recomendação é que, em aparecendo, enfim, não apenas as cooperativas, né, mas qualquer modelo de organização, o médico não se sentindo confortável para tomar uma decisão, e de fato não recomendamos, neste mundo de complexidades jurídicas, que a pessoa tome decisões sem se informar, né, sem receber efetivamente uma orientação jurídica. Então, não faça, porque você vai acabar se prejudicando. Portanto, o médico não deve se deixar levar pela necessidade de trabalhar, ou às vezes pela necessidade de mercado, não deve se deixar levar pela oportunidade. Deve sempre esclarecer, exigir o vínculo. No caso de dúvidas, o Sindicato dos Médicos está aqui para esclarecer o vínculo que lhe é proposto, para ver se esse vínculo é um vínculo que lhe garante direitos, deveres, naturalmente, para que possa trabalhar com segurança e possa ter seus direitos garantidos na hora do afastamento ou da demissão, ou, enfim, do encerramento do contrato previsto. É isso, doutor? E eu diria, inclusive, assim, uma regra de ouro: desconfie da facilidade. Se a proposta chega muito fácil e muito vantajosa, você precisa duvidar dela, pensar que tem um pulo do gato ali, uma letrinha miúda, né, que pode colocar você em uma situação difícil. Nós temos aqui no sindicato, a título de alerta dos companheiros, dos colegas que nos ouvem, uma série de processos contra OSs por falta de pagamento, como foi dito no início da nossa conversa. Colegas que trabalharam e não receberam, particularmente aqueles que trabalharam por PJ, ou seja, por pessoas jurídicas, e que estão aí com vários meses sem receber os seus direitos, inclusive de OS que já encerraram o seu vínculo com o setor público, e que nós continuamos lutando para ver se conseguimos reverter essa situação, e que fica cada vez mais difícil. Então, isso que sirva de alerta, que todos devem analisar com muito critério a proposta de trabalho dos vínculos antes de aceitar, para que depois não fiquem prejudicados nos seus direitos. Doutor Yudice, eu quero muito agradecer. Aliás, quero deixar para que o senhor mesmo se despeça dos nossos médicos que nos assistem e a sociedade paraense como um todo, porque não são só os médicos que têm interesse em temas da saúde, e particularmente o direito médico é um tema muito curioso, portanto eu tenho certeza que a nossa audiência é máxima hoje, mas
Ao agradecer, quero disponibilizar a palavra para que o senhor possa se despedir dos que nos ouvem. Quero agradecer novamente a possibilidade, né, de participar desse programa e dizer à comunidade médica e às pessoas em geral que, mais do que nunca, nós precisamos reforçar os nossos vínculos comunitários. Nós precisamos trabalhar todo dia para que os benefícios individuais e sociais que perseguimos legitimamente nas nossas vidas se reflitam em benefícios para as outras pessoas também. De certa forma, muito daquilo que nós temos visto que tem comprometido o trabalho médico envolve uma série de relações que buscam tratar algo tão importante e essencial como a saúde num plano mercantilizado. Não estou falando do médico em si, mas estou falando, inclusive, do poder público, na maneira como decidiu gerir esse sistema. E aí nós precisamos ser muito claros. Se algo está sendo implementado e os resultados não têm sido satisfatórios, então esse modelo precisa ser visto, precisa ser rediscutido, e até essa transparência tem sido carente nos últimos tempos, deficitária. Então, que nós tenhamos o compromisso de cobrar do poder público a existência de políticas públicas de reforço da saúde. Isso nós podemos fazer junto aos parlamentares que elegemos, podemos fazer junto aos titulares do Poder Executivo, podemos fazer por força das nossas associações e sindicatos, podemos fazer na associação de bairro, que é o usuário, por exemplo, de uma unidade de saúde que está localizada ali. Então nós precisamos nos comprometer e levar com muita responsabilidade essa perspectiva de que nós somos os usuários, nossos filhos serão, né, usuários, e todo mundo precisa lidar com essa responsabilidade e com esse cuidado. Num ponto de vista mais direto e objetivo, que evitem ao máximo praticar ações sem orientação jurídica quando você está ali trabalhando com aspectos que têm repercussão jurídica, tá? Aquela velha máxima de antigamente, consulte sempre um advogado. Consulte sim, porque as relações hoje são muito mais complexas, muito mais difíceis de interpretar, e por conta de uma maior difusão de informações, por exemplo, pelas redes sociais, existe uma coisinha que é preocupante, que é dizer-se que a pessoa tinha a obrigação de saber que ali havia um erro. Então, quando você pratica atos, né, de repercussão jurídica sem a devida orientação, você pode estar se colocando em uma situação de risco pessoal, ser responsabilizado depois, sofrer punições em última análise até em nível criminal, porque você participou de uma relação jurídica. Mas eu não sabia. Sim, mas você tinha o dever de se informar. É esse o ponto. O dever de autoinformação, hoje, ele é muito importante. Nós não podemos correr o risco, né, de sofrer penalizações. E esse tempo de dizer eu não sabia, ele já passou. Então, vamos ter as cautelas devidas, precisando, consulte seu advogado. Muito obrigado. Consulte seu advogado. Você, médico, tem no Sindicato dos Médicos, aliás, os melhores especialistas em direito médico da nossa terra. Consulte os nossos advogados antes de aceitar qualquer vínculo. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta em junho com mais 4 episódios do Expresso Sindimepa. Muito obrigado a todos.